O Internacional entra em campo neste sábado na última rodada e decisiva da fase de classificação do Campeonato Gaúcho. Já classificado, o Colorado ainda tem uma decisão pela frente nesta última rodada e já está na Serra Gaúcha para o duelo contra a equipe do Caxias, que briga ainda sonhando com a liderança do Grupo B da competição. Nesse vídeo a gente traz o nosso pré-jogo com as escalações para a partida, onde acompanhar Caxias e Inter no Centenário, a arbitragem do jogo e também de olho no adversário. Vai ter setorista do Caxias falando aqui no canal e a gente vai trazer tudo isso nesse conteúdo depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações pra tu não perder nada por aqui. E a gente vai pro nosso pré-jogo aqui no canal Lucas Dias Repórter. Logo mais a bola rola, 4h30 da tarde para Inter e Caxias, Caxias e Inter no Estádio Centenário, na última rodada da fase de grupos. A fase de classificação do Campeonato Gaúcho é dia de Inter em campo e as melhores odds você encontra lá em kto.bet.br. Inclusive, tô com o site da KTO aberto aqui e já tô dando uma olhada aqui nas odds, tá? O Inter favorito pela KTO. 2,28 uma vitória do Inter, uma vitória do Caxias pagando 3,20 e o empate 2,90 lá na KTO. Só que tem outros jogos. Tem Grêmio e Juventude no mesmo horário, então é dupla Grenal contra a dupla Caju, vitória do Grêmio pagando 1,89, o empate 3,15 e uma vitória do Juventude 3,90. Ainda tem Ipiranga e São José, Monson e São Luís, Inter de Santa Maria e Avenida e Novo Hamburgo e Guarani de Bagé, todos esses jogos com as melhores odds lá em kto.bet.br. Ainda tem Campeonato Paulista, tem Santos e São Paulo, Clássico Sansão, tem Bragantino em campo, Mirassol, Palmeiras, tudo isso nesse final de semana para você acompanhar lá na KTO e ainda competições internacionais. Aproveita porque tem chance extra rolando lá na KTO e tem também o Aposte Ganhe. Aproveita e tem final da Supercopa do Brasil também no domingo. Chuva de gols, show de gols lá na KTO, tu ganha 5 pila a cada gol que sair no jogo, então aproveita, te registra, o meu link tá aqui no primeiro comentário fixado, tá certo? Bom, gente, o Inter chegou na noite da última sexta-feira, lá na Serra Gaúcha, em Caxias, onde vai enfrentar o Caxias, a equipe da Ser Caxias, no Estádio Centenário, na última rodada da fase de grupos do Campeonato Gaúcho. Inclusive, tá, pra gente repassar aqui pra galera, o Inter é primeiro colocado do Grupo A com 12 pontos, o Juventude tem 11, ainda pode tomar essa liderança do Inter, por isso pelo menos pontuar nesse jogo contra o Caxias. O Inter vai com reservas, a gente vai falar sobre isso na sequência, mas pelo menos pontuar, porque o Juventude tem um jogo difícil contra o Grêmio aqui em Porto Alegre fora de casa, já seria importante pro Inter, tá? O Inter é o líder então com 12, Juventude tem 11, São José 8, São Luís 6. Aqueles dois times ali que hoje estariam indo para disputa aí contra o rebaixamento, quadrangular da morte, né, o Avenida e o Guarani, ainda os dois com possibilidades de se classificar, e isso interessa ao Inter porque o Inter vai pegar o quarto colocado nas quartas de final. Hoje o Inter estaria enfrentando a equipe do São Luís em jogo único das quartas do Gauchão no estádio Beira-Rio, vai ser no estádio de quem tem a melhor campanha. No grupo B, Grêmio, Caxias, Ipiranga e Monson hoje estariam se classificando para a próxima fase do Campeonato Gaúcho. Vamos falar aqui sobre o time do Inter, gente, porque o Inter, como eu disse, chegou na noite desta sexta-feira lá na Serra Gaúcha para o jogo contra o Caxias deste sábado e com muitas novidades. Primeiro, o time titular do Inter ficou em Porto Alegre, inclusive o técnico Paulo Pesolano. O Pesolano vai para Caxias neste sábado, tá? O Inter tem treino agora pela manhã no CT Parque Gigante. Pesolano vai comandar a atividade do grupo principal e depois vai de carro para Caxias para comandar a equipe no Centenário. Ele comandou os treinamentos dessa equipe que vai para o jogo deste sábado contra o Caxias na Serra Gaúcha, mas preferiu também comandar o treinamento do time principal que se prepara para o jogo contra o Flamengo na segunda rodada do Brasileirão lá no Maracanã na próxima quarta-feira. A lista de relacionados do Inter tem Antony, Diego Esser, os goleiros, os laterais Alisson, Alan Benítez, Brian Aguirre e Pablo, Alan Benítez e Aguirre os laterais direitos, Pablo e Alisson os laterais esquerdos,
Os zagueiros Cleiton Sampaio, Juninho, Lázaro e Pedro Cauã. Os volantes Denis Marfo, Thiago Maia voltando do departamento médico e Villagra, o Denis Marfo ganês também voltando do DM, o outro ganês, o Benjamin Arhin, segue no departamento médico. Os meio-campistas Bruno Tabata, João Vitor, Iago Noal, Cauã Alves e João Kempes. E os atacantes Alex, João Bezerra, Raikkonen e Gustavo Prado, os relacionados do Inter para a partida contra a equipe do Caxias, tá? Provável Inter tem Antony no gol, Aguirre ou Alan Benítez na lateral direita, a tendência é que seja o Brian Aguirre, a zaga com Cleiton Sampaio e Juninho e o Alisson na lateral esquerda. Villagra o primeiro volante, aí mais à frente pode ter o Thiago Maia, Bruno Tabata, Alex e o João Vitor, e no comando de ataque, João Bezerra, esse é o provável Inter para encarar o Caxias às 4h30 lá no Centenário, na Serra Gaúcha. Bom, o adversário do Internacional entra tendo já uma classificação garantida para as quartas do Campeonato Gaúcho, mas está na vice-liderança do Grupo B com 7 pontos e até pode assumir a ponta. Para isso tem que vencer o Inter no Centenário e torcer para o Grêmio perder para o Juventude, torcer para o seu maior rival. O Juventude venceu o Grêmio aqui em Porto Alegre, na Arena, jogo também às 4h30, toda a última rodada, né, em simultâneo. Todos os jogos no mesmo horário, às 4h30 da tarde. E para falar mais sobre essa equipe do Caxias, como chega o adversário do Inter, o Bruno Muck, repórter da Rádio Caxias, vai trocar essa ideia também com a gente. Fala, Lucas, um abraço para você, para quem está nos acompanhando. Bom, é o dia D para o Caxias esse sábado. Por quê? Além da partida importante contra a equipe do Internacional, tem a definição fora de campo que vai influenciar no 2026 do clube. Para a gente contextualizar, Fernando Marchiori chegou no Caxias, fez uma pré-temporada de 50 dias, comandou a equipe em 5 jogos e na quarta-feira à noite recebeu uma proposta do 15 de Piracicaba, uma proposta de 2 anos de contrato com um salário maior. O Caxias tem conhecimento disso, conversou com o Fernando Marchiori, tentou uma permanência, mas o técnico, que não garantiu a permanência na entrevista pré-jogo, tem já o futuro encaminhado para sair do Caxias após a partida e comandar a equipe do 15 de Piracicaba na continuidade de 2026. Isso faz com que a direção foque em buscar um substituto, mas ele vai comandar a equipe no duelo contra o Internacional. E para essa partida, o Fernando Marchiori prepara modificações no time. Ele conta com o zagueiro chileno Andrés Robles, que volta, e também com o volante Dudu Vieira. Ambos foram expulsos no Clássico Caju e ficam à disposição. Jonathan Ribeiro, Thomas Bastos, que ficaram de fora da partida contra o São José. O Thomas até ingressou ao decorrer do segundo tempo. São atletas que devem ficar à disposição. Roberto, que saiu mais cedo da partida contra o Zeca, se recuperou e está apto. Uma provável escalação do Caxias, com o goleiro Léo Lang, a linha defensiva tendo Roney, dupla de zaga com Andrés Robles, Maurício e na lateral esquerda o Roberto, meio de campo com o Wellington Reis, mais um que volta a ficar à disposição, foi liberado para questões particulares na última rodada, Dudu Vieira, Thomas Bastos, Calisson, Douglas Esquilo e Jean. Então é um dia decisivo, por conta da partida contra o Internacional, mas também fora de campo. Inclusive, há torcedores que discordam com a decisão da direção em manter um técnico que não vai permanecer no clube para 2026, comandando o time nesse duelo importante contra o Internacional, que vale a classificação para o Caxias nas primeiras posições, que é o objetivo para ter o jogo das quartas de final como mandante no Estádio Centenário. Certo, Lucas? Um abraço para você e até a próxima. Aí então, gente, essa é a situação do Caxias, adversário do Inter, para o jogo de hoje, 4h30 lá no Centenário, jogo que vai ter o comando de arbitragem do Érico Andrade de Carvalho, auxiliado pelo Conrado Bittencourt Berger e o Rodrigo Damer, e no VAR, Daniel Nobre Bins, tá? Que a gente sabe não tem uma grande relação, não tem uma boa relação com a diretoria do Inter, já há muitos anos reclamações por parte do Inter, de outras gestões, e nessa do presidente Barcelos também, contra o Daniel Nobre Bins, seja no apito ou no VAR.
A transmissão do jogo vai ser no Sport TV e Premiere, tá? TV fechada, Sport TV e o Premiere no pay-per-view são os dois canais que vão transmitir o jogo do Inter nessa última rodada, tá? Daqui a pouco, depois do jogo, a gente volta com a nossa análise e depois tudo do vestiário do Inter neste sábado aqui no canal, tá? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto pra falar do Colorado por aqui. Grande beijo, um abraço e até a próxima.